Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do dia do momento do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Guilherme. Hoje estou na linha de frente, né, do programa Mesa de Debates, né? E estamos aqui, né, com o Gilmar, né, do MST, para a gente bater um papo, né, tanto sobre o movimento, né, explicando um pouco sobre a situação nacional, né. Por favor, Gilmar, se apresente. Eu sou Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST. É um prazer conversar contigo e com quem nos assistirá. Sim, Gilmar, né, acho que hoje é impossível a gente não falar de pandemia, né? E nesse momento de pandemia, muitos dos salários estão sendo cortados, demissões estão acontecendo e a gente está vendo um aumento absurdo dos preços, né? Em compensação, né? Pelo que eu ando acompanhando, o MST tá fazendo um papel importante, né, de solidariedade acho que tanto na distribuição de alimentos, né, e tanto tipo na produção de alimentos a preço acessível para a população comprar, diferente de um supermercado que coloca um saco de arroz a mais de R$ 30, né? Eu queria que você comentasse essa questão toda essa questão tanto do aumento do preço e tanto da ação que o MST anda fazendo. Bom, primeiro, Guilherme, o MST é um dos movimentos camponeses do Brasil mais longevos da história. E nós sobrevivemos, diferente de outros movimentos importantes havidos no passado, e os quais resgatamos a memória, a experiência na atualidade, mas nós somos salvos pela solidariedade. A solidariedade do povo brasileiro e a solidariedade internacional. Então, o internacionalismo e a solidariedade são valores, são princípios do MST. Nós temos plena consciência de que nós não vamos conseguir resolver o problema da fome no nosso país. Entretanto, nós temos que ajudar naquilo que nós podemos. E, por isso, toda a solidariedade nesse momento, não só de pandemia, Guilherme, e quem nos vê, é uma situação de crise econômica brutal em escala planetária que se agravou com a pandemia. Entretanto, o problema do desemprego, da fome, da miséria é muito grave desde antes da pandemia e tende a se agravar ainda mais. Então, nós vamos continuar desenvolvendo a solidariedade, entregando alimentos nas periferias, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós faremos. Solidariedade não é dar o que sobra, é compartilhar o que se tem. É isso que nós estamos fazendo. Sobre os preços, são vários ingredientes. Primeiro, o brutal processo de financiarização da economia no mundo leva a que parte do que se chama commodities agrícolas sejam mercantilizadas nas bolsas de mercadoria e futuro. Ou seja, grande parte, não só do arroz, da soja, por exemplo, que está sendo plantada agora, já foi comercializada. E à medida que os grandes conglomerados financeiros, econômicos, redes de supermercado, etc., que dominam o mercado internacional, detêm nas suas mãos esses produtos, eles colocam o preço que quiserem. E é o que aconteceu com o arroz, é o que está acontecendo com a carne e assim por diante. A justificativa é que aumentou a demanda da China e outros países. Na verdade, eles fazem o que querem, por quê? Porque esses produtos também são comercializados e concentrados de forma brutalizada em 8 grandes empresas no planeta, que depois estabelecem o preço que quiserem. Nós mantivemos o preço do arroz, e o nosso arroz é orgânico, sem veneno, tá? Daquilo que foi colhido e que está sob nosso controle. Agora, o que não está sob nosso controle, que já foi vendido, aí o preço subiu nas alturas. É um tempo histórico, só para concluir, que é uma espécie de
antecipação da mais-valia futura que é executada pelo capital financeiro. Para dar um exemplo claro, há reservas de petróleo descobertas que sequer foram perfuradas e já são vendidas por trilhões de dólares nessas bolsas de mercadorias de futuro. Ou seja, vende-se a expectativa de lucro futuro. É parte da crise, da própria lógica brutal do capital na atualidade, que, ao mesmo tempo, eleva o preço dos produtos, por isso a inflação para a classe trabalhadora é muito mais intensa, porque grande parte dos recursos de uma família é utilizado na alimentação e os preços da alimentação em alta afeta o mísero salário daqueles que têm. E mais, uma grande parte do nosso povo está desempregado, com riscos de ficar desempregados, né? Os índices são altíssimos e um aumento da fome, da miséria e da precarização do trabalho em escala generalizada. Combater a lógica do capital é parte da nossa tarefa. Sim. E você falou de distribuição de alimentos na periferia, né? Como que está sendo essa relação da periferia com o MST? Como que com essa ação? Isso ajuda, por exemplo, no movimento político isso ajuda no movimento do MST na hora das ações políticas e tudo mais? Ajuda, mas a nossa primeira intenção não é nem fazer propaganda do MST, nem simplesmente fazer com que o que a gente produz chegue a quem tem fome, que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possível. E isso ajuda a quebrar um preconceito, sim, provocado pelos grandes meios de comunicação que existe historicamente, como o MST, invasor de terras. Eu lembro de... Uma vez eu fui na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e me chamou a atenção uma coisa muito, muito interessante, que muitas pessoas lá na favela, na comunidade da Rocinha, tinham muito medo do MST. Porque o medo, inclusive, de vai invadir o nosso terreno. E o inverso também é verdadeiro. Se você vai para os camponeses e para o interior, também há um medo da favela. É tipo, na favela só existe bandido. Então, essa separação das grandes massas trabalhadoras que moram nas periferias dos grandes centros, alijadas, e é bom que se diga, porque não se fez reforma agrária nesse país, tá? Não se fez, e por isso se criou essas condições que são enfrentadas por grande parte dos trabalhadores brasileiros nas periferias dos grandes centros, mas a elite brasileira conseguiu fragmentar a classe trabalhadora, colocando medos, né? Nas formas organizativas, seja urbana, seja do campo, como o MST. Quebrar isso, não tenho nenhuma dúvida que vai ser fundamental para construir a unidade da classe trabalhadora no enfrentamento com os reais inimigos, que é o grande capital. Sim. E qual que é assim, além da questão da distribuição de alimentos, né? Qual é o programa, né, que o MST levanta para essa questão? Olha, eu acho que tem várias questões que são emergenciais, contingentes, e nós não podemos fugir delas. Uma organização que não responde às necessidades concretas da sua categoria não tem sentido de ser para a categoria. Portanto, o MST vai continuar ocupando terra e vai fazer a luta pela reforma agrária, vai continuar desenvolvendo ações, construam a unidade da classe trabalhadora, nós vamos continuar desenvolvendo os projetos de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, Guilherme, tem eu diria, foi criado uma barreira de contenção. Mas isso vai explodir. Um dia desses vai explodir. Por quê? Porque a fome, a miséria, o desemprego tendem a se agravar e uma hora dessa vão explodir ocupações de todo jeito. Aliás, a agricultura é uma forma. Eu vou dizer uma coisa muito clara. Quem no próximo período tiver um pedacinho de terra, água, casa e comida, vai ser um privilegiado. E a agricultura responde muito rápido, tem uma forma muito rápida de resolver o problema da fome e da miséria. Agora, tem questões que nós precisamos discutir agora, que são ações pós-capitalistas, mas que são fundamentais discutir agora.
Modelo de cidades, por exemplo. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e similares são insustentáveis econômica, ecológica e socialmente. É preciso repensar isso. É preciso repensar o modelo de indústria, essa indústria que produz quinquilharia, produtos com prazo de validade pré-determinado, que arranca matéria-prima da natureza e devolve lixo, é uma indústria que acaba com o meio ambiente, é uma indústria que está provocando a destruição ambiental que nós estamos enfrentando nesse momento. Sistema de transporte, o uso da terra, da água, dos recursos naturais. Por exemplo, nós temos que fazer várias questões para toda a sociedade brasileira. Que tipo de comida você vai querer comer? É essa da gôndola dos supermercados? É preciso saber que ela é cheia de veneno, com transgenia e que provoca um monte de problemas da saúde humana, além de provocar degradação ambiental pelo uso intensivo de veneno. Que tipo de uso nós queremos dar à água e a todos os recursos naturais? É esse das commodities, de exportação de commodities? Saiba que estamos destruindo a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, e isso é irreversível. E nós temos que discutir tecnologia. Que tipo de tecnologia a gente quer? Quando nós falamos, e eu vou afirmar uma coisa aqui, é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Agora, evidentemente que para isso é preciso mudar a cultura alimentar. Essa cultura alimentar, construída pela propaganda no último período, é preciso ser superada para que a gente consiga alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. São questões que nós estamos debatendo com toda a sociedade nesse momento, inclusive um momento de grave crise. Termino só dizendo, a quantidade, a taxa e a massa de gases na atmosfera já são suficientes para derreter as geleiras. Ou seja, além de parar de emitir gases, é preciso plantar bilhões de árvores. Nós vamos plantar 100 milhões, o MST, nos próximos 10 anos. Nós sabemos que isso não é suficiente, mas simbolicamente nós queremos dar a nossa contribuição para evitar que a espécie, nesse momento, a espécie humana corre riscos fruto da ordem e da lógica do capital. Sim, você falou que no próximo período possa aumentar o número de ocupações, né? Você acredita que esse movimento pode se dar depois da pandemia? É possível que se dê. Não é uma coisa automática. Entretanto, olhando para as condições e a situação da maioria da nossa classe trabalhadora, principalmente das pequenas cidades, né, que agora tiveram, fruto de muita luta, o auxílio emergencial. Toda a proposta e tendência é de corte do auxílio emergencial. Primeiro corte do volume, né, para 300, e depois a extinção. Imagina grande parte do povo brasileiro que está com enormes dificuldades de ter emprego, com o trabalho que existe extremamente precarizado, a probabilidade de aumentar as ocupações é muito grande. Nós vamos desenvolver o trabalho de base nessa perspectiva, de fazer ocupações, sim. Não fazemos ocupações por achar bonito, não. Ninguém pense que é legal ficar embaixo de barraco, é lindo. Não, tem o lado lúdico, evidente, mas é uma alternativa de luta concreta que nós encontramos ao longo da história para poder assentar as quase 400 mil famílias assentadas pelo MST ao longo da sua história. Sim, Gilmar, agora mudando um pouco de assunto, o setor do agronegócio, alguns grandes fazendeiros, né, eles possuem, pelo que me parece, né, possuem uma relação muito profunda, né, com o governo do Bolsonaro. Primeiramente, como que o MST enxerga essa relação? Foram eles que elegeram o Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida disso. E isso significa o atraso, uma volta ao passado. Na verdade, nós surgimos exportadores de matérias-primas da agricultura, né? Primeiro pau-brasil, depois um conjunto de coisas, passando por cana-de-açúcar e assim por diante. Na década de 50, 60, 70, o Brasil atingiu um grau de industrialização razoável.
no plano internacional. Tanto assim que o PIB da indústria na década de 80 chegou a 32% da economia. Para a gente ter uma ideia, hoje é 10%, tá, da economia. Então, o processo brutal de desindustrialização brasileira leva a que grande parte do capital, e não é só o latifúndio, hein? Grande parte do grande capital brasileiro investe em 3 áreas. Ou nos comércios e serviços, é mais fácil para eles importar produtos de fora e vender aqui. 2, o rentismo financeiro, tá? E 3, a exportação de commodities, e aí entra o latifúndio que está destruindo a natureza. Então, o vínculo deles com o Bolsonaro é intrínseco. E, portanto, o enfrentamento no campo também não é um enfrentamento só ao antigo latifúndio, é um enfrentamento ao rentismo e ao grande capital que atua na agricultura, inclusive grandes bancos. E você acha que no próximo período, por conta desse elemento que você colocou, a luta no campo vai ter uma importância muito grande? Ela sempre teve na história do Brasil. O campo brasileiro, tanto em termos de luta quanto em termos de economia, etc., ele sempre foi muito importante. E hoje vai ser, no meu modo de ver, o polo dos enfrentamentos, dos grandes enfrentamentos. E de 2 razões para isso. Pelo lado concreto, porque há um grande monopólio, o brutal processo de concentração de terras tem se aprofundado no último período, inclusive agora, com parte da apropriação das terras públicas brasileiras na região da Amazônia. E a segunda é a questão ambiental. A questão ambiental é essencial. Ou nós enfrentamos essa lógica de produção, ou a espécie corre risco. Então, esse é o enfrentamento, mas não é um enfrentamento só do MST. É o enfrentamento de toda a sociedade brasileira que vai se dar com essa lógica e, principalmente, com a forma e o modelo de produção agrícola que nós temos no Brasil. Ou nós mudamos isso no Brasil e no mundo, ou não teremos planeta. Quer dizer, o planeta vai seguir, mas a espécie corre riscos. E nesse momento de aquecimento, os mais pobres de todo o planeta é que correm e padecem dos principais problemas enfrentados pelo aquecimento global. Sim, e outro elemento que você colocou, né, da questão da exportação de commodities e tudo mais, o MST nesse ponto, né, ao fazer todo o enfrentamento contra esse estado de coisas, né, pode-se dizer que ele cumpre um papel importante na soberania, na independência nacional, né, diferente do que é o governo Bolsonaro, que esteve sempre aliado com os interesses do capital externo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que o MST é um dos movimentos importantes na defesa da soberania alimentar, de segurança alimentar, inclusive. Não só o MST, os pequenos agricultores, as comunidades quilombolas e as comunidades e terras indígenas. Se nós não temos maior devastação no Brasil, é porque existem terrenos grandes demarcados sob controle de várias tribos indígenas em todo o nosso país. E nós buscamos, em nível internacional, essa articulação com outros setores da classe trabalhadora. Estamos construindo o que nós estamos chamando de Assembleia Mundial dos Trabalhadores, dos Povos, que é uma articulação de movimentos populares de todo o mundo. Nós já temos a Via Campesina, que está em mais de 80 países, que luta por terra, por reforma agrária, etc. E agora estamos ampliando também para movimentos populares urbanos. Nosso modo de ver, enfrentar a ordem do capital precisa ser enfrentada em nível internacional. Embora cada organização no seu país tenha que fazer também a sua tarefa doméstica. E aqui, não tenho nenhuma dúvida que em aliança com outros setores da classe trabalhadora, nós vamos ter grandes desafios, grandes enfrentamentos no próximo período. E fala um pouco sobre essa Assembleia Internacional. É uma articulação que nós estamos construindo com movimentos populares. A ideia aqui é evitar o que nós brincamos que ocorreu bastante, que é uma espécie de turismo político.
Setores da classe média que têm dinheiro para viajar, etc., fazem grandes eventos que são importantes, não negamos. Muito pelo contrário, eles são importantes. Entretanto, aqui se trata de organizar movimentos populares, esquerda, de todo o mundo, numa plataforma de enfrentamento à ordem do capital. Um claro viés antissistêmico, anticapitalista. Essa é uma construção que nós estamos fazendo em todos os continentes, desde China e toda a Ásia, na África, muito fortemente, a América Latina também, dentro dos Estados Unidos, com uma força muito interessante, e também na Europa. Não tanto, mas também. Então, em todos os continentes, até gente da Austrália se somando nessa articulação. Ainda embrionária, mas eu acho que tem um potencial enorme pela frente e nós estamos apostando muito nisso. Além de fazer a nossa tarefa doméstica, como eu disse, nós vamos continuar ocupando terra, nós vamos continuar fazendo enfrentamento ao latifúndio, ao grande capital no Brasil, ao governo Bolsonaro. Essa construção é parte de uma construção que o MST está empreendendo junto com outros movimentos populares mundo afora. Sim, você falou também da questão do papel dos quilombolas, o papel do próprio MST na preservação ambiental. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, até porque que é um tema que, que ao meu ver, desde o ano passado, teve muita ênfase, né? Olha, tem umas coisas que nós precisamos divulgar para o povo brasileiro e mundial. Há cientistas que afirmam que a quantidade de gases na atmosfera é equivalente a 800 mil anos atrás. Ou seja, é do mesmo tamanho do que a era pré-dinossauros. E que não tem volta. Ou seja, se nós não resolvermos isso, parar de emitir gases, mais que isso, plantar bilhões de árvores, a humanidade corre riscos porque o degelo é algo inexorável no próximo período. Mais que isso, o professor Antônio Nobre, aí do INPE, tem a tese dos rios voadores, né? Ele diz que cada árvore na Amazônia consegue colocar 1.000 litros d'água por dia, mais que isso. Ela coloca pequenas partículas que são aglutinadoras dessa umidade. Ou seja, no oceano, claro que tem umidade, mas não tem partícula que aglutine a umidade, por isso não chove em muitas regiões. E no caso da Amazônia, além de colocar essa quantidade de água na atmosfera, ainda aglutina a umidade. E os rios voadores trazem essa umidade para a nossa região. É por isso que São Paulo, que vai até toda essa região que vai até Buenos Aires, não é deserto. Em outras latitudes no planeta, regiões como essa são desérticas. E a destruição da Amazônia, portanto, e não só da Amazônia, dos demais biomas do Brasil e no mundo afora, causam desequilíbrio e vão provocar enormes problemas, como já os que estamos assistindo. Então, não é um tema de ambientalista. A questão da natureza não é deixar o ser humano fora da natureza, é entender a natureza e dentro do ser humano numa interação com todo o meio ambiente. Se nós não combatermos e não resolvermos isso, vai ser difícil, muito difícil, que as futuras gerações tenham possibilidade de viver. Ou seja, legaremos às futuras gerações uma terra de destruição. E principalmente a juventude, que nem sequer tem trabalho, não tem possibilidade de se aposentar com as novas leis, mais que isso, com um ambiente completamente degradado. Isso tem nome, isso se chama capitalismo. Ou enfrentamos o capitalismo, ou a juventude e os nossos descendentes não terão futuro. Sim, já ainda nessa questão, a reforma agrária, né, hoje a gente está tendo um enorme problema por conta das queimadas, né? A reforma agrária seria um meio de combater as queimadas, porque quando o fazendeiro, né, vamos falar real, né, chega lá e coloca fogo na floresta ou na vegetação, ele quer aumentar, expandir o seu pasto, né? E muitas das vezes é um pasto que
é um terreno que não tem pouca produção, né? A reforma agrária seria um meio de combater essas queimadas? É um meio de combater as queimadas, de combater uma injustiça social histórica no nosso país. A primeira lei de terras no Brasil surgiu em 1850 e ela surge antes da lei da abolição da Lei Áurea, que foi em 1888. Tá? E até 1850, a terra, vamos dizer, entre aspas, era livre e a mão de obra escrava. A partir de 1850, quem quisesse adquirir terra poderia fazê-lo mediante compra e venda. 1888 vem, entre aspas, a abolição da escravatura. Imaginem os escravos recém-abolidos como iriam comprar terras. É por isso que se forma as favelas que nós conhecemos no Rio de Janeiro, em São Paulo e num monte de regiões do Brasil. Essa injustiça histórica que precisa ser resolvida com uma reforma agrária. E resolver essa injustiça significa dar condições para o povo produzir o seu próprio alimento e preservar a natureza. A ordem do capital, do latifúndio, de exportação de commodities, continua e continuará destruindo a natureza, não só com o fogo, mas entupindo a terra e os alimentos de venenos, de transgênicos. E isso causa graves problemas à saúde humana em todo o planeta e causa um problema grave ao próprio planeta. Sim, e hoje a gente vê uma disputa, né, em relação ao setor bolsonarista e a um setor ligado à União Europeia, que o setor bolsonarista fala de maneira bastante demagógica, na minha opinião, ao meu ver, falar de que é preciso defender a soberania nacional e que a Europa está de olho na Amazônia, por exemplo. E a Amazônia esse setor europeu, por sua vez, fala que o Bolsonaro está devastando a floresta e tudo mais. Eu queria que você comentasse essa relação e eu queria que você comentasse também o que tem por trás dessa relação. Que muitas das pessoas vê essa ação da União Europeia acha que é genuína, que não tem algo interesse político e econômico por trás. Olha, se nós pensarmos o próprio subdesenvolvimento da América Latina como um todo e a destruição de grande parte das riquezas naturais tem a ver com o desenvolvimento de toda a Europa. É impensável o desenvolvimento econômico da Europa sem o que foi a prata do México, do Peru, sem as reservas de ouro do Brasil, sem tudo que foi exportado para lá. Não dá para se imaginar, inclusive parte de destruição de povos indígenas, no caso brasileiro, no caso mexicano, no caso da América Latina, a escravidão entra dentro desse rol. Tá? Ou seja, os europeus têm uma dívida histórica com o nosso continente. Agora, nesse momento, é um jogo político. Eu acho que tem setores do próprio capital, no campo, e diria que tem 3 setores, para ser generoso aqui. Tem um setor que está preocupado, né, com as vendas internacionais, com a repercussão da destruição, da forma de uso do solo. Eu diria um setor um pouco mais inteligente do agronegócio, que está olhando para os mercados de fora e toda a pressão sobre o jeito que se produz e com que impacto ambiental. Há um outro setor do agronegócio que é mais pragmático. Se me der dinheiro, se pagar, eu paro de destruir. E há um setor extremamente atrasado que não está nem aí, que é o setor bolsonarista. Tem que destruir mesmo, vocês já destruíram a parte de vocês, nós mandamos aqui, etc. Então, eu acho que é uma lógica burra do ponto de vista econômico, social, que não leva em consideração
as condições do planeta como um todo. Mas é gente que pensa que a Terra é plana. Então, tu imagina do ponto de vista econômico, ou seja, é muito difícil até discutir esses temas com esses setores. Então, eu acho que há um conjunto de coisas, né? Agora, vou pegar a ordem do capital, destrói o planeta na Europa, na China, aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Essa lógica de produção capitalista que provocou esse problema. E nós temos que enfrentar a ordem do capital. Porque, papo reto entre nós aqui, qual é a lógica do capital? Produzir lucro. Para produzir lucro, o que se faz? Transforma tudo e todos em mercadoria. Para produzir mercadoria, você tem que extrair matéria-prima e produzir coisa, vender coisa. Essa é a ordem do capital. Essa é a lógica. Tanto assim que nós estamos em crise, todo mundo, até na esquerda, nós estamos em crise por quê? Porque não está crescendo economicamente. A lógica do capital é essa, crescer e se expandir permanentemente, senão ele não é capital. Então, para nós ter uma política, de fato, de sustentabilidade, não vai ser dentro do capitalismo, não é possível. Então, nós vamos combater, sim, o capitalismo europeu, o capitalismo brasileiro em todo o mundo, senão não tem alternativa. E assim, você falou da questão da reforma agrária. A reforma agrária, ela seria fruto do atraso histórico do Brasil, de uma burguesia que não conseguiu, né, nem sequer cumprir as demandas democráticas como que aconteceu historicamente na Europa, né? Porque a reforma agrária em si é uma bandeira burguesa. Ela surge com a Revolução Francesa e uma aliança com o campesinato para destruir e derrotar os senhores feudais. O que a burguesia queria? Ela queria matéria-prima para as indústrias e precisava de mercados para os seus produtos. Fez aliança com o campesinato, fez a reforma agrária, em várias partes do mundo fez. Aqui no Brasil, uma figura que muitos de vocês conhecem, chamado Antônio Delfim Neto. Foi o ministro do Planejamento do período da ditadura militar. Ele, junto com Alisson Paulinelli, que à época foi ministro da Agricultura, formularam uma proposta para o agro brasileiro e o papel que o agro brasileiro devia cumprir. Ou seja, estou pulando a história aí de 850, 888, agora para a década de 60, né? Mas, dentro da proposta deles, o que a agricultura deveria cumprir? Primeiro, produzir matérias-primas para as indústrias. 2, produzir comida para o povo brasileiro e, principalmente, porque estava havendo uma migração do campo para a cidade muito grande com o avanço da industrialização. 3, produzir para exportação. 4, liberar a mão de obra do campo para as cidades. Essas são as 4 funções que foram planejadas. E dentro dessas 4 funções não tinha reforma agrária e não teve reforma agrária. Então, a reforma agrária no Brasil ela tem um caráter... por isso que é uma questão importante, que não é só do MST. Para fazer a reforma agrária no Brasil, é preciso alterar a correlação de forças políticas, é preciso alterar o poder político. Reforma agrária, profundamente, como defendemos, só será feita o dia que nós alterarmos o poder político real desse país. E isso não é tarefa só do MST, é tarefa de toda a classe trabalhadora. Sim. O Estado e a grande imprensa, né, e a classe dominante como toda, né, sempre procuraram criminalizar o MST. Né? Eu lembro, quando eu era mais novo, que eu ficava indignado, foi um monte de reportagem absurda que eu lia em relação ao MST, em relação que tinha na imprensa, né? Eu queria que você falasse como está essa questão da criminalização hoje com o governo do Bolsonaro. Ela sempre foi intensa. Nós sempre enfrentamos o problema de criminalização. Aliás, não é nenhuma novidade. Se você pegar o antigo Estado de São Paulo de 1885, ele vai dizer: escravos fugitivos da fazenda tal estão causando pânico na região tal de São Paulo. A polícia já está ao encalço deles. Tá? Então, lá, os escravos eram
objetivos, a polícia ia atrás. Se pegar sem terra hoje, não foge disso. Se pegar sem teto, fica movimentos que lutam por democracia, não é diferente. Dentro da ordem do capital se conjuga duas coisas, consenso e coerção. É de criar consensos, como eu falei anteriormente, até na classe trabalhadora, por exemplo, medo do povo que mora na Rocinha, do MST. É um consenso produzido pela ordem burguesa e seus instrumentos de comunicação. Isso é ideologia, né? Como o medo do sem terra em relação a quem mora na favela. Mas, quando o consenso não resolve esse problema, o Estado entra com o processo coercitivo. E aí é o que nós estamos assistindo hoje, uma necropolítica do governo Bolsonaro, eliminação de negros, jovens, pobres desse país. E não é diferente em relação ao MST, um brutal processo de criminalização, seja ele via judicialização da luta pela terra, seja ele no armamento tem a quantidade de fuzis que foi vendido no último período é algo que não está nos dados e a turma não está se dando conta, mas tem muito fuzil e muito armamento sendo vendido nesse país. Para quê? Aí toda uma ideologia de enfrentamento aos pobres, aos sem terra e a quem luta. Por isso, eu acho que no próximo período, ou nós construímos um grande movimento de massas do povo brasileiro, ou nós vamos ter enormes problemas, como já estamos tendo nesse momento. E aí, em relação à questão, né, por exemplo, em relação a essas queimadas, né, pelo menos em relação à questão dos quilombolas, a questão dos povos originários, dos índios, né, você tem uma forte propaganda para poder expulsar esses setores de onde moram, né? E como que está em relação à questão dos assentamentos, né, do MST, em relação a essa questão, o enfrentamento, né, com os grandes latifundiários e as pessoas que estão proporcionando essas queimadas no país? É um enfrentamento muito parecido, viu, Guilherme? Porque hoje o governo está com uma propaganda da titulação dos assentamentos. É de passar a propriedade no nome de cada quem. Veja, o MST defende o título, mas nós defendemos o título que se chama concessão real de uso. Ou seja, é um título em que a família recebe o título, ela pode passar de pai para filho, mas não pode vender a terra. Nós entendemos que a terra não deveria ser mercadoria, portanto, não mercantilizado. Você poderia vender aquilo que você produziu em cima da terra. Você construiu casa, você plantou árvores frutíferas, tudo bem, é parte do teu trabalho. Então, o MST defende isso. Não paga, mas não pode vender. Se quiser sair, repassar para outro, vende aquilo que você produziu com o seu trabalho. Infelizmente, isso nós não conseguimos avançar nem no governo Lula, nem no governo Dilma, e agora o Bolsonaro está com uma propaganda de titular. A ideia é criar as condições de titular para permitir que as pessoas vendam. Aí você asfixia o pequeno agricultor, os assentados do ponto de vista econômico e faz com que haja um processo de reconcentração disso. É isso que o MST não quer. Então, tem várias formas, como também ataques diretos de pistoleiros, de fazendeiros, né, em áreas que nós já estamos há 20, 30 anos em cima dela e estamos correndo o risco de sofrer despejo. Então, vai ser um processo de resistência e luta, seja dos quilombolas, seja do movimento indígena, seja do movimento da reforma agrária, seja de outras conquistas. Nós vimos no último período, né, quantas conquistas a classe trabalhadora perdeu nesse país, seja da Previdência, direitos trabalhistas, etc. E esse avanço, essa avalanche contra direitos conquistados por nós, evidentemente que nós vamos enfrentar no próximo período. Não vai ser fácil, entendo assim, mas é um momento de resistência e, na resistência, preparar as condições de um futuro, eu vou chamar, entre aspas, de ataque a essa ordem, e para isso precisa de muito movimento de massa. É a única possibilidade de mudar esse país.
Uma das histórias que eu considero mais triste e lamentável pós 88, né, pós ditadura militar, é o massacre do Eldorado dos Carajás, né? É, como que está essa situação? O Estado, a polícia e os assassinos que fizeram essa barbárie foram punidos? Não foram punidos? Essa discussão se chegou a uma conclusão? Ainda não chegou? Eu queria que você comentasse mais esse caso. Houveram alguns julgamentos, a grande maioria foi absolvido. Os dois comandantes da operação foram condenados, entretanto, ambos cumpriam prisão domiciliar. Me parece, se não me falhe agora, que o coronel Pantoja, um dos responsáveis pela operação, faleceu há poucos dias. Tá? Acho que sim. Mas cumprindo prisão domiciliar na casa dele. É praticamente livre. Tá? Na história da luta pela terra mais recente, de 82 para cá, foram assassinados mais de 2.000 lideranças de trabalhadores rurais, padres, etc. Destes, poucos casos foram a julgamento. Dos que foram a julgamento, poucos foram condenados, e dos poucos condenados, praticamente ninguém cumpre prisão. É disso que se trata, é uma justiça parcial. Por isso, nós afirmamos com todas as letras, a justiça brasileira é extremamente parcial, sempre foi. É parte dessa lógica do Estado brasileiro, e continua assim. É disso que nós falamos, que precisamos mudar profundamente as estruturas desse país. E o pessoal fala muito, né, de impunidade, né? Esses casos, né, principalmente o caso do Eldorado dos Carajás, demonstra uma impunidade por parte do Estado brasileiro a quem cometeu esses atos, porque o pessoal fala muito dessa questão de impunidade, que seria importante colocar os pingos nos is. É impune, claro. A impunidade é evidente. Desses casos que eu mencionei, dos mais de 2.000 mortos, poucos foram a julgamento. Dos que foram a julgamento, poucos foram condenados. Por quê? Porque eles têm força política, principalmente no interior desse país. E o Poder Judiciário também tem lado. E também é parte da lógica. Tem muito juiz que é fazendeiro, tem muito juiz que é vinculado a fazendeiro, e assim por diante. Essa é a história do nosso país. É a história, infelizmente, que marca uma profunda impunidade em relação à classe trabalhadora em geral e uma conivência muito grande com a burguesia brasileira. Né? Você vê, inclusive, situações do tipo, aí se mostra se pegar um negro com um cigarro de maconha, vão chamar de traficante. Se pegar alguém de classe média branco com maconha, vai chamar de consumidor. Ou seja, o poder judiciário, meios de comunicação, a forma de criminalizar. Se pegar um sem terra, então, pelo amor de Deus, né? Que é parte dessa lógica, né, de 400 anos de escravidão e 500 latifúndios. Isso tem marcas profundas no nosso país, seja do ponto de vista cultural, mas seja do ponto de vista da estrutura desse Estado. Eu diria, esse Estado está podre, realmente. Tá? Inclusive, agora, com essa figura que é presidente da República, mostra exatamente um processo brutal de putrefação, né? Mas isso não é só lá, é também no Poder Judiciário de forma geral. Eu quero destacar, claro, há exceções, há brigas, há gente séria dentro do Poder Judiciário, no Ministério Público e assim por diante. Entretanto, são ampla minoria estes. Sim. Hoje a gente viu, né? Agora mudando um pouco de assunto, acho que seria pertinente ao tema, principalmente pelo local que a gente aconteceu. Um dia antes da Consciência Negra, a gente viu um assassinato brutal, né? De um negro, né? Digamos assim, um jovem negro, que no Carrefour e tudo mais. Eu queria que você comentasse, né? Enquanto movimento social, né? Como você enxerga essa questão, principalmente onde que acontece, principalmente no setor que vende, né?
bastante alimento para a população, que acho que é um dos grandes responsáveis, por exemplo, do preço do arroz está tão alto assim. Queria que você comentasse, relacionasse uma coisa com a outra. Esse é um problema também histórico no Brasil, que 400 anos de escravidão marcaram profundamente a sociedade do ponto de vista econômico, social, político, cultural, e, 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 e e agravado pela necropolítica desenvolvida principalmente por esse governo que está aí. É revoltante, né? Ontem eu chorei, porque você vê todo dia, não é aquele negro, são milhares de jovens negros. Tipo, um jovem negro ao nascer tem 3 vezes mais possibilidade de ser assassinado do que um jovem branco. Então, a questão negra no Brasil, Florestan Fernandes já discutia isso lá na década de 60, no livro A Revolução Burguesa Brasileira. Tem 2 questões que nós vamos ter que enfrentar, que é a questão negra e a questão das mulheres, se nós quisermos, de fato, avançar para o socialismo. E o Florestan tinha razão. Eu acho que é preciso trabalhar isso não dentro de uma lógica identitarista pura, embora a questão da identidade seja importante. É a questão identitária junto com a questão de classe, né? Porque senão cai-se também num identitarismo que não vai levar a um processo de consciência política para alterar as condições desse país, né? Agora, o que nós vimos, né, é o que a gente praticamente vê nas periferias todos os dias, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil assassina 60 mil pessoas por ano. Nos últimos 40 anos foram mortos, assassinados 1,5 milhão de pessoas. Sabe quem foi? Jovens, negros, pobres, na sua maioria. É eliminação física. Isso nós já estamos enfrentando há algum tempo. Na década de 90, nós tínhamos 90 mil presos. Hoje o Brasil tem 900 mil presos. Quem que está na cadeia? Jovens, negros, pobres. Imagine com o desemprego agora. Quem que está mais desempregado? Negros, pobres, mulheres, né? O índice de feminicídio extremamente brutalizado nesse nosso país e no mundo, né? A crise e a barbárie social vão provocando esses problemas e o agravamento. E ainda mais com esse governo. O pronunciamento dele ontem, sabe, do Mourão, aquele outro idiota, para não dizer outro nome, não tem adjetivos para qualificar esse governo, de verdade, falta. Era dizer que no Brasil não tem racismo, que não existe racismo dentro da... Não sei, é difícil até a gente comentar, é revoltante. É uma situação que revolta, é uma situação que nos gera, inclusive nós, eu sou do movimento popular, nos gera uma sensação até de impotência, né? Ver crianças morrendo de fome. Eu estava te falando, e nós tivemos dificuldade de gravar essa entrevista, que aqui em casa caiu a energia, caiu internet, etc. Mas tudo bem, a casa ficou em pé, está aqui. Eu moro aqui perto de bairros que foram destelhados, povo pobre, que mal e porcamente consegue sobreviver. Como é que vai reconstruir suas casas, né? Enfim, essa é a situação do nosso país. É parte de uma lógica brutal que tende a se agravar e só se resolverá com uma revolução social. Posso fazer um pequeno comentário? Você acompanhou, eu não sei se você viu uma postagem do Bolsonaro falando que aquilo lá era tudo armação de movimentos políticos, as manifestações que aconteceram ontem? Ouvi na CBN agora, vindo para casa, que grupos pintaram a Avenida Paulista com a frase vidas negras importam. As manifestações de lideranças por todo o Brasil e todo o mundo é típico de quem acha que a Terra é plana, né? Que essas coisas não... Francamente, há um processo de mobilização muito grande no Brasil, exemplo do que houve nos Estados Unidos, e eu acho que vai... Essa é uma outra questão, viu? Que eu acho que vai se intensificar muito. Você lembra da mobilização do Ele Não lá atrás?
foi grande, foi gigantesca, foi importante. Tem um Helenão entalagado na garganta do povo brasileiro. E essa questão racial, o racismo do Brasil, evidentemente, vai criar condições para muita luta social, somado com os problemas da segurança, da fome e da miséria, transformam o país num país em situação explosiva. Sim, agora mudando um pouco de assunto, né? Qual que é a importância da união dos trabalhadores da cidade em relação à luta pela reforma agrária e em relação ao movimento Tocampo? Olha, eu não vejo uma coisa distante da outra e nem separada. Eu acho que, historicamente, inclusive, a esquerda cometeu erros, separar a luta econômica da luta política, a luta social da luta política. Para mim, não tem separação. Elas são embrincadas dialeticamente. E não dá para separar a luta urbana da luta do campo. Isso é uma ideia fraticida, que fragmenta. Evidentemente que cada organização tem suas particularidades. Tem gente que luta pela moradia, tem gente que luta pela terra, tem gente que luta por salário. Entretanto, todos precisamos saber de que a luta pela terra, por moradia, por salário, por saúde, por educação, é parte de uma luta contra o mesmo sistema. O dia que a gente tiver claro isso, não tenho nenhuma dúvida que vamos deixar de lado muitas vaidades pessoais, verticalismos, presidencialismos e mais um monte de problemas para construirmos, de fato, uma unidade que respeite as diferenças, mas que agregue e articule todas as organizações. Eu duvido que uma organização sozinha vai conseguir aglutinar todas as lutas da classe trabalhadora desse país. Então, nós vamos precisar de muito mais formas organizativas, inclusive, do que as já existentes. Formas organizativas, inclusive, que dialoguem muito mais com a juventude. A juventude tem dificuldade de se ver nesse formato organizativo existente. Nós precisamos construir formas organizativas ofensivas contra a ordem do capital e não defensivas, como historicamente se produziu. Porque as formas organizativas que foram produzidas, elas foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe. E nós estamos num momento que o desenvolvimento do capitalismo não só não traz mais ganhos, como vai provocando a destruição de direitos já conquistados. Sim. E quais ações que existem nesse sentido que o MST participa? São várias construções de frentes, a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, essas articulações internacionais que comentei anteriormente, são vários instrumentos, lutas concretas, dias de luta, jornadas de luta, e construindo processos amplos, trabalho de base nas periferias das cidades, junto com o movimento popular, o trabalho da formação política ideológica, a formação de agentes de saúde. Hoje nós estamos ajudando a formar milhares de agentes de saúde em todo o Brasil, com essa missão, vamos dizer assim, né? E dar respostas tanto à pandemia, à questão do movimento de solidariedade, né? Comida saudável, comida de verdade que é construído. São muitas iniciativas na área da cultura, das artes, etc., que vão construindo laços de unidade, né? Uma unidade que respeite as diferenças, mas que, acima de tudo, coloque e tenha um projeto político. Eu sempre digo o seguinte: quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. E é assim até na vida pessoal. Se não tiver um projeto político claro e não tiver clareza de que é com luta de massas que se muda a nossa sociedade e muda o mundo, é difícil nós avançarmos. Então, essas duas premissas estão colocadas nessas iniciativas que nós estamos realizando. Eu queria que você chegou a comentar várias vezes, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco como que é a questão do cultivo dos alimentos do MST. E eu queria que você falasse mais sobre a questão como que vocês enxergam a questão dos agrotóxicos nos alimentos. Olha, nós estamos num processo que eu diria de transição para a agroecologia e a agrofloresta.
e já vem de algum tempo. E não é uma coisa imposta às pessoas, é um processo de construção a partir da realidade concreta. E estamos avançando. A pesquisa no Brasil ainda é voltada para o grande agronegócio, para o grande trator, inclusive a pesquisa pública, as universidades, que deviam estar voltadas para a agricultura. Veja, quando eu defendo a agroecologia, eu não estou defendendo uma volta ao passado. Eu moro num sítio, trabalho na enxada ainda, eu trabalhei atrás de junta de boi. Eu quero tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, para que as pessoas que trabalham na agricultura, os jovens, os agricultores, tenham um tempo livre para poder estudar, ampliar os seus horizontes culturais, sua espiritualidade, etc. Então, é disso que se trata. E nós estamos num processo de transição. Agora, ainda nos falta um monte de coisa. Falta tecnologia, falta insumos agroecológicos. Nós estamos avançando para produzir indústrias de insumos agroecológicos em grande quantidade. Então, exemplo para quem não sabe, você fazer adubo orgânico, às vezes tem que virar na pá todos os dias um monte de adubo orgânico. Imagina uma pessoa de 70, 80 anos. O adubo químico ele compra no saquinho. Ou seja, por que nós não vamos produzir o adubo orgânico no saquinho também para dar opção para todo mundo? É disso que se trata. Vou dar um exemplo, outro. São Paulo, agora, nesse final de ano, destrói um monte de árvores que caem, inclusive fruto dos vendavais. A quantidade de lixo que é jogado em São Paulo poderia ser reciclado, aproveitado, inclusive para produzir adubo, que não seria orgânico, porque iria conter resíduos de agrotóxicos, mas poderia servir para superar essa lógica dos químicos. Só para as pessoas terem uma ideia, eu falei do veneno antes, que provoca vários problemas de saúde, mas, por exemplo, o óxido nitroso liberado pelo nitrogênio, que é um dos componentes dos adubos químicos, é 300 vezes maior do que a poluição industrial. E isso nós não estamos falando que isso também ajuda a colocar mais gases de efeito estufa no planeta. Então, pensar uma transição para a agroecologia, pensar uma cultura alimentar de novo tipo, aproximação do consumidor com quem produz, né? E estímulos a quem produz para produzir melhor. Eu estou com um problema de tempo aqui. Então acho que dá para a gente acelerar um pouquinho, né? Eu queria que você falasse, né, o que avançou, né, em relação à reforma. Não, eu acho que isso já a gente comentou já. Queria que você falasse um pouco da Escola Nacional Florestan Fernandes. A Escola Nacional Florestan Fernandes é um patrimônio da classe trabalhadora brasileira que o MST cuida. Uma das melhores coisas que nós produzimos. Mas formação para nós não se dá só na Escola Nacional Florestan Fernandes. A formação se dá concretamente nas lutas. O dia que se faz uma ocupação de terra, já se começa a formação. Aliás, antes, no trabalho de base, já se começa a formação política e ideológica. Né? E a escola, evidentemente, cumpre com um papel fundamental. Se nós quisermos ter militantes, e precisamos de um monte de militantes em todo o Brasil, ou nós formamos ou não teremos. Eu acho que aí tem uma questão, me permite, que é a falta de planejamento da esquerda. Uma esquerda que consegue planejar 2, 3 meses, 4 meses, e alguém desmancha o planejamento por WhatsApp, está brincando de fazer luta de classe. É uma brincadeirinha. Se nós não planejarmos 4, 5 anos, temos uma quantidade de militantes agora, quantos queremos ter? Estamos em tantos municípios, em quantos queremos estar daqui a um tempo, a gente não vai avançar. E a escola é parte de uma estratégia política de formação de quadros e de militantes do MST e da classe trabalhadora. E para fechar, quais são as perspectivas de luta do movimento contra o governo Bolsonaro? Eu acho que vai se intensificar à medida que surja uma vacina, à medida que a gente possa sair novamente, não só do MST, as condições de miséria do povo brasileiro são intensas e são várias lutas, como eu disse antes, que estão engasgadas, seja a questão negra no Brasil, antirracista, a questão de gênero, né? O movimento feminista tende a sair com muita força no próximo período, a luta pela terra,
né? E as demais frutas. Eu acho que o Brasil, talvez eu vou fechar aqui, usando até, como falei bastante de queimada, você sabe que o cerrado de vez em quando pega fogo, naturalmente, não é a queimada criminosa. E uma das funções de pegar fogo no cerrado é porque ele quebra a dormência das sementes para lá germinar mais rápido. Por isso que as árvores do cerrado têm aquele formato de casca grossa, porque elas enfrentam o fogo, sobrevivem e depois surgem novos brotos, novas flores e novos frutos. Nós precisamos militantes casca grossa, militante árvore do cerrado. Nós precisamos, e eu acho que vai acontecer, um caldeirão muito grande para botar fogo e quebrar muitas dormências de consciência nesse país. Eu acho que o próximo período esse caldeirão está esquentando e vai ser grande mesmo. Essa é a expectativa que nós temos. Gilmar, primeiramente, muito obrigado. Gostei bastante da entrevista, acho que foi uma das melhores que eu já fiz. Muito obrigado mesmo, né? Acho que valeu a pena, inclusive, esperar que era para a gente ter feito quinta-feira, né? Mas muito obrigado, acho que foi bastante construtivo, acho que contribuiu bastante, né? Gostaria que você fizesse as considerações finais para a gente fechar. Eu quero agradecer você, o espaço, pedir desculpas, não foi um problema meu, é que aqui no sítio a vida, às vezes, quando cai aqui na região onde moro, deu uma brutal tempestade, né? E perdi minha horta, tem problema, vou refazer de novo, mas dizer a você, a todos, vamos em frente, em pé, nós venceremos. Tempos são difíceis, a realidade é muito difícil, mas eu sou otimista. Diria Gramsci, pessimismo na razão, na hora de fazer análise, mas muito otimismo na ação. É esse otimismo que me move para enfrentarmos juntos o próximo período. Como diria Carlito Maia, fecho com isso. Nesse mundo não precisamos muita coisa, nós só precisamos uns dos outros. Tá? Vamos em frente, venceremos. Sim. Então, mais uma vez agradecer, né, o Gilmar. Lembrando sempre para se inscrever no canal do Mesa de Debates, canal no YouTube, curtir a página do Facebook, né, curtir o vídeo no YouTube para que esse vídeo consiga ter muita visibilidade para que o YouTube entenda, né, através do seu sistema de logaritmos, que esse é um vídeo importante para dar bastante visibilidade para que muita gente consiga ver, muita gente consiga compartilhar dessa conversa que nós tivemos aqui, né? Então, mais uma vez, obrigado, né? E semana que vem teremos mais algumas outras programações do Mesa de Debate, então, portanto, fique atento que eu vou, que ainda hoje eu vou começar a divulgar o que vai ter de debates e tudo mais. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Encerrando a entrevista.